próxima semana, professor. Tem. Na próxima semana não, criatura. É dia 6. Sim, mas aí o mês está acabando já, professor. Não, olha, eu vou dar essa matéria hoje, a semana que vem é revisão. Então, semana que vem, eu vou mostrar para vocês como resolver questões do tema. Tá ligado? Dá. Tenho certeza que dá. Não, Até pode não. porque, como é? Pode não, viu? Claro que pode. Mas, galera, o assunto é cinética. Então, vocês já viram cinética. A base teórica, O vocês já negócio é têm. a cinética mesmo que está dando uma cineticada no meu juízo. É ela mesmo. Mas por que ela está dando cineticada no seu juízo? Ai, Jesus, olha o Marcos Aurélio, é. Não vamos nem esquentar a cabeça agora, não. Só deixa para esquentar depois que terminar a aula. Aí eu entro na aula da Carinha com a cabeça doida. Pronto. Semana que vem, vocês vão ver bem direitinho como é que a gente brinca. A aula passada tem equilíbrio, né? Eu fiz uma revisãozinha bem simples. Trago mais questões semana que vem. Semana que vem dá para fazer bastante coisa. Vamos começar enquanto é cedo. Vamos logo por aqui. Boa noite, Rosilene. Como é que você tá? Tô tirando fundo para P2. Dando fundo para Pedro. É isso aí, doutor. Ai. Pronto, galera. Bom, como nós ganhamos 2 semanas de aulas, tipo, essa já não é para vocês terem mais nem aula. A 2 era para começar hoje, certo? Mas não vai começar. Então a gente vai ter essa semana e a próxima de aula. Em função da pancada de feriado que teve, ficou 2 conteúdos de vocês que eu não consegui passar, que foi espectro atômico, que é a questão de luz, onda, comprimento de onda, que é muita teoria só, muita teoria. E eu não consegui ver também, eu me lembrei, hoje isso eu me lembrei, que vocês não viram a parte de ordem de reação e tempo de meia-vida. Isso tem a ver com cinética, certo? Vocês não viram as leis de velocidade direito e não viram como é que você calcula a ordem de reação, vocês só viram o que é, mas vocês também não viram a questão do tempo de meia-vida, que é muito importante. Por que é importante? Porque tem a ver com a validade de medicamentos e tem a ver com o efeito terapêutico deles no teu organismo. É o que justifica, por exemplo, você ter que tomar um remédio no mesmo horário, principalmente os antibióticos. Tem a ver com o tempo de meia-vida, com a cinética de degradação daquele comprimido, a farmacocinética dele. E isso é tempo de meia-vida. É o que a gente vai ver hoje. Certo? Então, peço desculpa que eu falei no WhatsApp que não ia ter cálculo, mas vai ter. Certo? Mas eu vou frisar com vocês bem direitinho o que é que eu vou cobrar desses cálculos. Eu vou falar muito, eu vou dar algumas equações elaboradas, mas outras equações eu vou dizer o que vocês precisam anotar e como é que você vai usá-las. Tá bom? Então, relaxem. Vou embora. Galera, vou só revisar um pouquinho sobre lei de velocidade, tá bom? Noitiana. Ó, a lei de velocidade de uma reação é uma relação matemática, certo? Matemática, que vai explicar o comportamento cinético da reação. Vocês já conhecem ela. Ela tem essa cara aqui, ó. Velocidade. Espera aí. É isso mesmo. Velocidade vai ser igual a K, que é uma constante, vezes a concentração do reagente A, elevado a um coeficiente, vezes a concentração do reagente B, elevado a outro quociente. E eu falei para vocês que esses quocientes aqui são as ordens de reação. Certo? Vamos com calma. Aqui, esse V é a velocidade. O K é a minha constante de velocidade, certo? Aqui em verde são as concentrações dos reagentes, tá bom? Isso é importante, pessoal. As concentrações dos reagentes. Na cinética, não me importa a concentração do produto. Vai ter importância lá para o equilíbrio químico, mas para a cinética não. Eu tenho esses 2 índices aqui que são a ordem de reação, coeficientes empíricos. O que é que significa ser empírico?
que ele só é determinado experimentalmente. Tem uma exceção que eu vou citar qual é, mas ele, de praxe, ele é determinado experimentalmente. Beleza. Que a velocidade tem relação com a concentração dos reagentes, eu sei, mas esse resto. Você está falando da constante dos coeficientes empíricos? Isso, esses mesmos. Cara, a constante K vem da relação de proporcionalidade. Presta atenção, pessoal. Aqui, ó. Concentração 10, a velocidade é 1. Concentração 2,5, a velocidade é 0,45. Concentração 0,6, a velocidade é 0,3. Você está percebendo que, à medida que a velocidade diminui, perdão. À medida que a concentração do reagente A diminui, a velocidade também reduz. Ó, diminui a concentração, diminui a velocidade. Diminui a concentração, diminui a velocidade. Ou seja, existe aqui, entre a concentração e a velocidade, uma relação proporcional. Certo? Ó, velocidade é proporcional à concentração de A e B. Para mim tirar uma constante de proporcionalidade de qualquer equação, galera, de qualquer equação, eu aplico uma constante. É só isso que essa constante K, tá bom? Informação extra é que ela tem a ver com a temperatura. Mas vocês não vão se preocupar com isso. Temperatura. A temperatura muda essa constante. Mas normalmente vocês vão trabalhar com temperaturas constantes. Ou seja, você não vai ter esse efeito. E os coeficientes, professor? Vou explicar. Ó, galera, vocês lembram disso aqui? Que a velocidade vai depender do coeficiente, por exemplo, a redução, o consumo do reagente A com o passar do tempo e o consumo do reagente B com o passar do tempo, esse aqui, ó, é 2 vezes maior do que esse aqui de cima. Por quê? Por causa do coeficiente estequiométrico. Por causa desse cara aqui, ó. Aí, Natália, você que está meio perdida, é só você lembrar. Lá na teoria cinética, eu mostrei para vocês o seguinte. Eu precisava ter uma colisão efetiva entre as duas moléculas. Certo? Duas moléculas precisam se chocar de forma efetiva para formar um produto. Como eu tenho 2 moléculas de B para cada molécula de A, eu tenho um produto mais ou menos assim, ó. É como se eu tivesse a bolinha do A reagindo com 2 bolinhas de B. Por isso que esse cara vai se acabar 2 vezes mais rápido. A mesma coisa para o produto. Se o produto forma 2 Cs, bolinha do C e bolinha do C, ele também vai aumentar 2 vezes mais rápido em relação ao A. Tá bom? Isso tem a ver com coeficiente. Sim, quer dizer que os coeficientes empíricos são iguais aos estequiométricos? Não, galera. Cuidado. Depende. Depende. Já falei isso para vocês na outra aula. Depende de quê? Se a reação é ou não é elementar. Vai depender disso aqui. Se a reação for elementar, a constante, os coeficientes de ordem de reação são iguais aos coeficientes estequiométricos. Se a tua reação for não elementar, você não pode falar isso. Aí lascou. O que é uma reação elementar? Galera, é uma reação que ocorre em uma única etapa. Por exemplo, a formação da água. 2H2 reagem com 1 mol de O2, formando 2 mol de H2O. Essa reação é elementar. Eu não tenho nenhuma etapa. Eu não tenho H2 reagindo com reagente X, formando HX, esse HX aqui, reagindo com O2, formando água. Se fosse assim, 2 reações para formar um produto seria uma reação não elementar. Como ela acontece de forma direta, ela é uma reação elementar. Deu para entender a diferença, galera? Sim ou não? Do que é uma reação não elementar para uma reação elementar? Respondam aí, no áudio ou no chat. Repito, Natália.
Reação elementar ocorre, reação elementar, uma etapa. Uma etapa. A reação não elementar vai ocorrer em mais de uma etapa. Quando eu chegar nela, eu mostro. Então, partindo de um princípio que essa aqui é uma reação elementar, professor, e na prova, como é que eu vou saber? Eu vou dizer. Eu digo se ela é elementar ou não. Tá bom? Sim, o que tem de elementar aí? Tem que essa reação ocorre em uma única etapa. Não tem formação de intermediários. Não tem formação de intermediários. Sim, a lei de velocidade. Galera, quando a reação é elementar, no caso dessa reação ser elementar, esses valores aqui de M e N são os coeficientes estequiométricos. Certo? Esse M aqui é 2 e esse N aqui é 1. Por quê? Porque o oxigênio, ó, é 1. O hidrogênio, ó, é 2. Entenderam? Deixa eu fazer de novo aqui. Assim, ó. Esse cara é 2, ó, por causa desse coeficiente aqui, ó. Esse cara é 1, ó, por causa desse coeficiente aqui. Ficou claro, galera? Mas quando é que isso é verdade? Quando é que isso é verdade? Reação elementar. Beleza? Isso só é verdade quando a reação é elementar. Tranquilo? É moleza, só considerar o coeficiente. Calma, é aí que mora o perigo. Poucas reações são elementares. Ixi, mas o que é uma reação que não é elementar? São reações, só que, Natália, mais de uma etapa. Ou seja, vai formar intermediário. Por exemplo, isso aqui, ó. Eu tenho uma reação 2A mais 1B formando 2C mais 3D. Esse 2C tá até errado aqui, ó, desculpem. Esse 2C mais 3D vão reagir de novo, formando 2E mais 1F. Lembra lá o que eu posso fazer? Lá no equilíbrio, eu mostrei para vocês isso algumas vezes já, que eu posso fazer isso aqui, ó. Cancelar os iguais. Lembram disso? Sim ou não? Sim. Como eu cancelo os iguais... Professor, Oi. então sempre a reação elementar, ela vai formar um único produto, né? Ela vai formar o produto de uma única vez. Tipo, certo. Vamos lá. Essa reação aqui, Natália, ó. 2A mais 1B. Isso aqui vai ser o final dela, que eu cancelei isso aqui, formando 2E mais 1F. Se você ela só assim, esquece aqui em cima, esquece. Esquece. Se você olhar ela só assim, você tem como dizer se a reação é elementar ou não? Na Porque sua cabeça. Ela formou mais de um produto, né? Assim? Não. Presta atenção. Se você olha essa reação do jeito que ela está, os reagentes estão formando um produto. Certo? Certo. Olhando para cá, você tem como dizer que ela é elementar? Não. Não tem como. Como é a que não eu ser que eu te digo? Que diga. elas não são grudadinhas, uma única fórmula. Não tente identificar se a reação é elementar pela equação. Não dá para saber. Estou te dizendo que não dá para saber. E eu preciso te dizer, no enunciado de uma questão, que a reação é elementar ou não. A reação é elementar abaixo. Se eu digo isso, fica atenta. Eu estou te dizendo que a reação é elementar, e você tem que saber que a reação elementar ocorre em uma etapa só. Se eu não digo que ela é elementar, você vai julgar que ela é não elementar. E o que é uma reação não elementar? É isso aqui, ó. É uma reação
que acontece em mais de uma etapa. Na etapa 1, na primeira etapa, ela vai reagir o A e B formando um intermediário, que é isso aqui, ó. É um intermediário. O que é um intermediário? É alguém que aparece e some. Ele não está no final da reação, ó. Ele aparece e é consumido. O intermediário é formado na etapa 1. E esse intermediário que está aqui de novo, ele é consumido para formar o produto. Aonde? Na etapa 2. Beleza, Natália? Deu para entender agora? Todo mundo aí? Isso Sim. caracteriza uma reação não elementar. Pode ter mais de 2 etapas, professor? Pode ter até 10. Não importa. Mas no final das contas eu vou ter o meu produto, o meu reagente, formando um produto. Qual é a diferença aqui, galera? É que nessa equação aqui, ó, V igual K, concentração de A, que é o meu reagente, elevado a M, vezes concentração de B, elevado a N. Nesse caso, desse tipo de reação, esse M e esse N, eu não posso dizer que é 2 e 1. Eu não posso, porque é uma reação que acontece em mais de uma etapa. E como é que eu faço, professor? Experimental. Eu preciso fazer testes para determinar a ordem de reação. Ficou claro para todo mundo? Hein? Quer dizer o que com ordem da reação? Ficou eficiente? Vou falar já já, porque é a ordem mesmo. Mas a ordem é esses coeficientes aqui, tá bom? Isso aqui é ordem. Ordem. Mas já já eu defino o que é essa ordem de reação. Esses coeficientes são a ordem de reação. Tá bom? Beleza, acabei de falar, aqui eu vou cancelar. Que é importante. Certo? Por que, galera, que eu não posso... Ó, só aqui. Por que eu não posso considerar na minha equaçãozinha aqui V igual a K, concentração de A elevado a M, vezes concentração de B elevado a N? Por que eu não posso considerar o valor de A e B para cá? Porque vocês concordam comigo que isso aqui é um reagente? E esse cara aqui também é um reagente? Sim ou não? Sim. Então qual que eu vou usar? Esse ou esse? Deixa eu corrigir aqui. 1, 2. Qual reagente eu uso? Galera, tem uma coisa importante. Vocês sabem o que é uma etapa lenta? O que é uma etapa lenta? É a etapa que define, não é que define, é que determina a velocidade. Beleza? Como assim, professor? Não entendi. Vocês dirigem? Quem é que dirige carro aqui? E pega estrada de preferência? De mão única, de preferência. De mão assim, que vai e vem, na mão dupla, na verdade. Quem é que dirige e normalmente pega estrada de mão única? Natália, quando tem um caminhão na tua frente, grande, tu não tem que adequar a velocidade do teu carro à velocidade do caminhão? Né? Se você tem um comboio de carros, você está aqui na estrada. Aqui é a estrada. Porque eu sou horrível, medrosa. Pronto. Você está aqui na estrada. Aí tem aqui um comboio de carrinhos. Estão viajando, a galera aí vai se reunir para ir para a FVJ para comemorar com o professor que todo mundo passou. Eles fazem um comboio de carrinhos e vão todo mundo junto. Esse cara tá indo a 50 por hora. Vou botar aqui 60, vai. 60 km por hora. Esses carros de trás vão ter que ir a que velocidade para acompanhar ele? Concordo que para todo mundo andar junto, todo mundo tem que ir a 60? Se esse cara muda para 50, todo mundo aqui não vai ter que reduzir para 50 também? Estão me entendendo?
A não ser que faça a ultrapassagem, né, professor? É, uma questão de comboio, todo mundo quer andar junto. É possível que esse cara ande a 90 e se mantenha junto deles? Ou ele vai embora? Se Não, separando? vai embora. Vai embora. O que eu quero dizer com isso? Que a etapa lenta, que é a etapa de menor velocidade na reação química, tá bom? Velocidade é ela que determina a velocidade da reação. Pronto. Viu, galera? É a etapa lenta que determina a velocidade da tua reação. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que a dúvida era, eu vou usar esse ou esse? Você vai usar o coeficiente de quem? Da etapa lenta. Se a etapa lenta for essa, a primeira, o valor de M é 2 e o valor de N é 1. Mas, se a etapa lenta for essa, o valor de M é 1 e o valor de N é 2. Vocês entenderam a diferença? Sim ou não? As duas podem ser etapa lenta, Bruno. Não, não. Se for essa, é esse e esse. Como é uma reação genérica, Erivelton, eu tô inventando aqui. Se for essa, os coeficientes são esses aqui embaixo. Ou um ou outro, entendeu? Ou um ou outro. Estou dando só dois exemplos na mesma equação. Você entendeu? Uhum. Beleza. Mas isso aqui é muito importante, professor, determinar a etapa lenta? Sinceramente, não. Porque eu já falei na outro slide. Você determina experimentalmente isso, tá bom? Vocês vão aprender a calcular. Beleza? Vou lançar aqui e já foi. Beleza? Ó. Como é que você faz esse experimento? Que experimento é esse, galera? Faz o seguinte, ó. Você vai variar a concentração de um reagente, mantendo a do outro constante e mede a velocidade. Como assim, professor? Ela está animado no chat. Eu quero ver como é que... Lembra da fórmula? A fórmula é essa. V igual a K vezes concentração de A elevado a M vezes concentração de B elevado a N. Certo? Vocês concordam comigo que se eu deixar esse cara constante... Eu estou trabalhando, filhinha. Eu também estava com saudade de você. Também. Se eu deixo esse A constante sem variar, você concorda que no momento em que eu mudar a velocidade de B, vai mexer na velocidade? Se eu aumentar a velocidade de B, eu vou aumentar a velocidade. Mas eu não vou aumentar dependendo só de B. Aumentei B e o A eu não mudei, eu vou ver como é que o B afeta a velocidade. Se eu fizer o contrário, se eu travar o B e mexer no A, eu vou ver qual é o efeito de A sobre a velocidade. Certo? Qual é o efeito disso para mim, professor? O efeito disso, galera, é que você consegue ver, reagente por reagente, como é que ele mexe na velocidade. Ou seja, eu consigo determinar as ordens de cada reagente. Beleza? Eu faço isso montando uma tabela. Presta atenção. O que eu fiz? Peguei a concentração inicial de A, ó, experimento 1, experimento 2, experimento 3. No experimento 1, está todo mundo constante. Eu fiz o experimento, ó, coloquei o A 1 mol por litro, o B 1 mol por litro, coloquei para reagir e medi o tempo que eles demoraram para reagir. Demorou 0,1 segundos para reagir. Mariana, por favor. Aí, no segundo experimento, ó, eu não mudei a concentração de A, ó. Ela está constante. Eu fiz o quê? Eu dobrei a concentração de B. E eu observei o que aconteceu com a velocidade. Dobrou.
Com isso, eu consegui verificar o quê? O efeito da concentração de B. Olha aqui agora no experimento 3, ó. Do B, no reagente B, do 1, do experimento 1 para o experimento 3, eu mantive também constante. Constante, não variou. Mas eu dobrei a concentração de A 2 vezes. O que aconteceu com a velocidade? Aumentou 4 vezes. Vocês estão percebendo que variando as concentrações, mantendo o outro constante, eu consigo ver o efeito daquele reagente sobre a velocidade? Tá claro isso? Tá. Beleza. E aí, professor? E aí, galera, que com isso eu calculo a ordem. Olha como é fácil. Sério, olha como é fácil. O que é que você percebeu? Que quando o A está constante, você vai fazer para o A agora. Vou fazer para o reagente A. Como é que você vai fazer? Presta atenção. O reagente A está constante. Esquece ele. Vou olhar só para o B. Quando o A está constante, o B dobrou. Ou seja, só me lembrar aqui que agora me fugiu. Isso. O B dobrou. Aumentou quanto? 2 vezes. Você bota um 2 aqui. Aumentou 2 vezes. Igual. Quanto é que a velocidade aumentou? 2 vezes também, não foi? Sim ou não? Bruno, esse A aí. É a concentração. Existe outra forma. Vamos lá. Vocês querem da forma difícil ou da forma fácil? Professor, mas não entendi. Não, é porque tu tá falando do B, aí eu não entendi não? esse A aí no meio. Viajei. Desculpa. Peraí. Deixa eu só me organizar meus pensamentos, que tem duas formas de ensinar. Eu quero ensinar a mais simples para vocês. A mais direta. Deixa eu mudar até a cor. Eu não vou complicar a vida de vocês. Desculpa, Nivelto. Vamos olhar para o B aqui, em vermelho. Como é que eu vou determinar a ordem de B, que é o meu N? Vou fazer o seguinte, ó. Com a constante, eu não mudei a velocidade, deixa eu apagar até esse aqui. Vou apagar até esse aqui. Apagar do começo aqui. Apagar tudo. Quero olhar só para o B. Ó. Do experimento 1 para o 2, é o que vocês vão olhar na tabela, quando vocês fazer uma questão dessa. Do 1 para o 2, o A não mudou, mas o B eu dobrei. O B eu dobrei. Do 1 para o 2. Eu fiz o quê? Eu dobrei. Eu fiz 2 vezes. Todo mundo entendeu isso? Eu aumentei 2 vezes. Sim. Sim. Se eu aumentei 2 vezes, pro B, ó. Pro B, eu aumentei 2 vezes. Pro B, eu aumentei 2 vezes. O B, ó, eu dobrei a concentração. Ficou, o B não era, eu aumentei 2 vezes? 2 elevado a N. Esse B aqui, concentração de B, eu aumentei 2 vezes ela. 2. Igual a minha velocidade. O que aconteceu com a velocidade quando eu dobrei? O que aconteceu com a velocidade? Aumentou também 2 vezes, não foi? Foi. Então é 2 também. Certo? Se você quiser escrever de forma genérica, você vai fazer assim, ó. Concentração do reagente elevada à sua ordem, N, vai ser igual à velocidade. A variação dela, né? Aqui, ó. Foi 2 vezes. Você concorda comigo? Qual o expoente que tem que ter aqui, galera? Ó? Qual o valor que eu tenho que colocar aqui dentro, no expoente, para que esse valor dê igual a 2? É 1, né? É 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, qual é esse valor de N aqui, galera? Qual é o valor de N? É 1. É 1. Também? 1 também. Natália, se a base é igual, os expoentes são iguais, tá bom? Se a base é igual, os expoentes são iguais. Certo? Isso aqui é uma igualdade, ó. Então, como é que vai dar o teu N? N igual a 1. Agora eu vou mudar a cor. Deixa eu pegar o azul. Esquece agora o A, agora a gente vai trabalhar com B. Onde é que o B é constante? O B é constante, ó, do experimento 1 para o experimento 2. 3, desculpa. E variou de quanto? A concentração do A variou de 2 vezes também. Então, posso escrever assim, ó. Para mim saber a ordem do A, vou fazer o seguinte. 2 elevado ao N. Como é que isso mexeu na minha velocidade? Daqui para cá, ó. Aumentou quantas vezes, galera?
4 vezes. Então, qual é o valor que vai vir para cá? 4. Então, sempre que tiver essa numeração, professor, por exemplo, 01, 02, 03, 04, 06, Você vai olhar só para a variação, tá bom? é 6 vezes, 5 vezes, sempre é dessa forma, né? Nunca É coloca o sempre o número tanto que de está vezes que aumenta. Não importa o número que está aqui, não. Não importa. É só o quanto que ele muda, a variação dele. Vocês podem ver números assim, por exemplo, 1 vezes 10 a menos 5. E aqui, 4 vezes 10 a menos 5. Aumentou de quantas vezes de cá para cá? Alguém me diz aí? 4 vezes. O que importa é esse primeiro número que está variando. Tem questão de concurso que faz assim, ó, 2 vezes 10 a menos 5. Isso aqui, 8 vezes 10 a menos 5. Aumentou de quantas vezes de cá para cá? 4 vezes. Vocês conseguem perceber isso? Sim. Beleza. Agora alguém me responde qual é a ordem de A aí. Qual é o valor de M? 2. Ó, Natália. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Você vai tentar simplificar para ficar na mesma base. Ó. 2 e 2. Como é que eu transformo 4 em 2? 2 ao quadrado. Aí agora eu tenho essa relação aqui. Ó. M igual a 2. Então eu acho o meu valor de M. É assim que vocês vão determinar a ordem de reação. Ei, Bruno, Oi. tá me ouvindo? Estou ouvindo. É M ou é N? M aqui e N aqui. Mas tanto faz, pode ter X e Y, tá bom? O padrão é M e N nos livros, Tá. é isso na minha cabeça. Mas é um valor qualquer. X ou Y, A ou B, tanto faz. Alguém não Professor, e por entendeu? que Eu que o repito. M deu 2? Que é 2 dividido por... Não, esquece dividido. Tu entendeu aqui porque é que o N deu 1? Não Você entendeu entendi. aqui porque é que o N deu 1? Entendeu? Sim ou não? É por conta, como é que chama esse Expoente. expoente, né? O 2 que foi Natália, 1, presta por isso atenção. que ele deu N igual a 1. Aí o expoente 5 do 2 deu 2, elevado é? a 5 é igual a 5 elevado a 5. Você concorda comigo? Isso é igual a isso? E sim. 100 elevado a 3 é igual a 100 elevado a 3. Certo? Certo. 10 2 é igual a 10 elevado a quanto aqui, Natália? A 2. 2 faz o contrário. 2 elevado a 1 é igual a 2 elevado a quanto, Natália? A 1. Então, o N é igual a quanto? A 1. Ah, 2 entendi. elevado a 2 é igual a 2 elevado a quanto? A 2. Por isso que o N é 2. 2. Ah, tá certo. Certo? Mas como é que você chegou aqui? Você tinha aqui 2 elevado a M igual a 4. Que foi a variação, foi 4 vezes. Mas eu não posso transformar 4 em 2 elevado a 2? Galera, eu garanto a vocês, não muda muito em relação a isso. A questão é assim, tá bom? Vocês não vão achar valores estrombólicos aqui, não. Vai dar sempre 2, pode acontecer de dar 2 elevado a... Pode acontecer isso aqui. 2 elevado a M dá igual a uma variação de 8 vezes. E agora lascou, professor? Não, lascou não. Você tem que saber, tá bom? 8 é igual a 2 a terceira. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Aí, Natália, se 2 a terceira é igual a 2 elevado a quanto? 2 elevado a 3 é igual a 2 a... E isso, aí Então, o M seria N quanto? é igual a 3. Isso, pronto. Pegou a ideia. Ô, Essa foi Bruno, por ordem. Oi. é só pensar assim, né? 2 elevado ao quê que dá 4? Lá na primeira, no B. 2 Exatamente, elevado ao quê que exatamente. dá 2. É mais fácil de pensar assim, para essas pessoas Galera, entenderem. eu faço isso de cabeça. Eu olho para o quadro, eu faço de cabeça. Porque eu já faço muito isso, há muito tempo. Por isso que eu explico para Pois vocês é. com bem calma. Mas se você conseguir captar a ideia,
fazer de cabeça, relax, tá certo. É simples assim. 2 e 2 é 1. 2 e 4. 2 é igual a 2 elevado a 2. Então, a ordem é 2. 2 é igual a 2. 2 é igual a 2 elevado a 1. O valor aqui vai ser 1. Tá bom? Beleza? Por que é que não se tabela isso aqui? Porque pode dar valores diversos na teoria. Pode dar valores diversos. Mas para vocês, é só desse jeitinho aqui. Perfeito? Vou avançar, viu? Tá. Aqui eu estou só explicando como é que eu faço. Estou só explicando como é que eu fiz. Só isso? Sim, só isso. Se você soubesse montar esse esquema da tabela, normalmente a tabela eu já dou na prova, é tranquilo para determinar a ordem da reação. Mas o que é essa ordem de reação aqui, Erivelto? O que é essa ordem de reação? Galera, são os coeficientes empíricos. Sim. Ó, se o coeficiente é 1, é uma reação de primeira ordem. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade aumenta uma vez em relação à concentração. Se eu aumento uma vez a concentração, eu aumento uma vez a velocidade. Quando o coeficiente é 2, é uma reação de segunda ordem. Ou seja, se eu aumento em 2 vezes a concentração, se eu aumento em uma vez a concentração, dobro a concentração, eu quadriplico a velocidade. Eu aumento em 2 vezes a concentração. Certo? Existe ordem zero? Existe, galera. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, minha tabela. Se, por exemplo, bonitinho, se esse valor aqui fosse 1 também. Aqui, ó. Não, desculpa. Se o valor aqui fosse 1. Presta atenção aqui, Arivel. A está constante. Dobrei B 2 vezes. O que aconteceu com a velocidade? Se manteve. Eu posso dizer que ela continua sendo 1. Não variou nada, né? Como é que fica, então? 2 elevado a n igual a 1. Qual é o coeficiente de qualquer número que dá 1? 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 100, 100 elevado a 0 é 1. Então, o valor aqui 0 vai dar sempre 1. 2, ó, elevado a 0, vai dar 1. Então, esse n aqui vira 0. Aí você tem uma reação de ordem 0. É possível. Entenderam? É só essa continha. Fez essa continha, você determina isso aqui, ó. Reação de ordem 0, reação de segunda ordem, reação de primeira ordem. Ordem 0, a velocidade não vai afetar a concentração. Por quê? Porque fica assim, ó, a fórmula. Velocidade igual a K, A elevado a 0. Quanto é que qualquer coisa elevada a 0? É 1. Aí fica assim, ó, velocidade igual a K. É uma situação em que a minha velocidade não é afetada pela concentração. Tanto faz eu ter uma concentração inicial muito alta ou muito baixa, a velocidade vai ser a mesma. No caso de primeira ordem, é isso aqui, ó. Velocidade é igual a K, A elevado a 1. Qualquer coisa elevado a 1 é ela mesma. Então, posso escrever assim, ó. Velocidade é igual a K, concentração de A. Aumentei a concentração, aumento a velocidade na mesma proporção. E de segunda ordem, professor? Velocidade é igual a K, A ao quadrado. Aí sim, aqui eu tenho o seguinte. Se eu aumento a concentração de A, eu aumento em 4 vezes a velocidade. Certo? Ou aumento a velocidade ao quadrado também. Quando aumenta. Vocês entenderam, pessoal? Sim ou não? Sim, Bruno. Beleza. Então, a ordem de reação ela pode ser relacionada com o reagente e pode dar reação. Certo? Ó, pegando essa mesma equação aqui, ó. Eu posso olhar a ordem para o reagente, então eu posso ver a ordem de reação do reagente A.
ela é em segunda ordem em relação a A, certo? Ela é de primeira ordem em relação a B. Segunda ordem em relação a A, primeira ordem em relação a B. Mas, pessoal, ela também, eu posso ver essa ordem em relação aos dois reagentes, que eu chamo de ordem global da reação, que vai ser 2 mais 1. São os coeficientes? Ordem global é a soma das ordens dos reagentes. 2 mais 1 é igual a 3. Então, eu posso pedir lá na prova, classifique as ordens das reações. Segunda ordem em relação a A, primeira ordem em relação a B, terceira ordem global. Tranquilo? Tem uma pergunta. Não entendi. Uma pergunta, Bruno, tá me ouvindo? Não tá. Tô sim. Como isso se aplica naquela coisa de etapa lenta e rápida? Isso se Cara, aplica lá? aplica para me descobrir qual é a etapa lenta. Por exemplo, pegar essa reação genérica aqui. Se eu tenho essa reação genérica aqui, ó, x mais 2y formando 2a mais b. E aqui o 2a mais b formando h mais 3f. Presta atenção. A tua velocidade determinada experimentalmente, a ordem delas tem mais a ver com essa etapa de cima ou com essa etapa de baixo? Olha só para os reagentes. A de baixo, né? A de baixo. Mas esquece o A e o B, tá bom? Eu quero olhar só para o coeficiente. Deixa eu até mudar. Deixa eu chamar esse aqui, sei lá, de J e K. Você percebe que para o primeiro é segunda ordem e para o terceiro é primeira ordem? Vou fazer até melhor. Deixa eu fazer assim. Pronto. Você percebe que aqui é 1 e aqui é 1, e aqui é 2 e aqui é 1? Ou seja, o teu teste empírico te indica que essa aqui é a etapa lenta. Para que é que isso te serve na pesquisa? Para você determinar um mecanismo de reação. Para você saber como é que a reação se processa. Quais são as etapas que a reação tem. Quais são as reações que acontecem ali. É para isso que vai servir você determinar a ordem de reação. Tem outra aplicação que eu vou mostrar agora. Mas basicamente é isso. Deu para entender aí, galera? Bruno, Professor, você disse Oi. assim, repete essa questão aí que você disse da etapa repete segunda essa parte. ordem da relação A, né? Aí como é que você vai pedir? Como é? Como é que eu vou pedir? Classifique, indique as ordens e a ordem global. Você vai tipo dizer Aí eu te assim, dou uma tabela. A ordem A é uma de primeira ordem, um exemplo. Você vai fazer dessa forma? Eu te dou essa tabela aqui, ó. Para dizer se é certo ou errado? Te dou essa tabela aqui. Não. Pode ser. Eu te dou essa tabela aqui. Aí te pergunto. Qual a ordem? Qual a ordem de A? Qual a ordem de B? E qual a ordem global? Pode ser isso aqui, uma questão de prova. Aí você vai ter que calcular as ordens de A, achar o M, achar o N, aí você vai achar o de A e do B. E a global? É o M mais o N. Assim. Não, professor, não estou entendendo isso, não. Por que você não está entendendo? Por que Como é que eu você cobro não... na prova? Volta naquele exemplo, depois desse, onde tem esse negócio das ordens. Aqui. Então, aqui. Cadê ela? Aqui. Pronto. Segunda.
Por que aí está dizendo sem cálculo? Aí como é que tem que ir para os cálculos? Não estou Não, entendendo aqui não isso, está não. sem cálculo. É porque essa aqui é aquela lá que eu já fiz. Naquela primeira, eu não achei que A é 2 e B é 1. É a Tá certo. continuação. É a Tá continuação, ó, bom. pegando como exemplo determinada anteriormente. Certo? Pegando como exemplo a lei determinada anteriormente. Beleza? Ok. Certo? Então, determino as ordens de reação. Entendeu agora, Natália? Entendeu, Erivelton? Para que é que serve eu determinar essas ordens? Para que fazer aquele experimento? Para que eu consiga determinar quem é etapa lenta. Determinando a etapa lenta, eu consigo prever qual é o mecanismo da reação. Como é que a reação se processa na realidade. Porque você não está vendo, né? Você mistura lá o ácido clorídrico com NaOH, você não sabe quem é que está ligando com quem primeiro. Se está formando o intermediário. Lá na química orgânica, que a gente viu na química orgânica, vocês viram isso aqui, não viram? L e formava um carbocátion intermediário. Ficava Sim. assim, ó. Como é que você sabe que isso aqui existe? Pela cinética da reação. Porque acontece a reação em duas etapas. Você tem a tua molécula reagindo com HCl, formando isso aqui. Depois tu tem isso aqui, reagindo com Cl-, formando isso aqui. Não é duas etapas? A gente faz numa linha, mas é duas etapas. Qual é a etapa lenta? Eu vou verificar qual é a etapa lenta. Aí eu consigo encontrar esse cara. Ó. A etapa lenta é a formação desse cara aqui. Ó. Aí eu consigo ver cineticamente ele aparecendo na minha reação. Aí eu consigo ver o mecanismo de reação. É para isso. Vocês vão ter que fazer isso na prova? Não, calma, não batam a cabeça na mesa ainda. Vocês não vão ter que fazer isso aqui na prova. Não vou pedir nem que você identifique a etapa lenta, tá bom? Eu quero que vocês saibam determinar a ordem da reação. Vocês sabem calcular o valor de M e N? Vocês entenderam como é que eu calculo o valor de M e o valor de N? Eu Entenderam? entendi. Sim. Mas ficou uma Pronto. dúvida. Oi, fala aí. Na verdade, eu queria que você repetisse como relaciona essa fórmula aí com os valores de MN já descobertos com essa parte de baixo que tu tá apagando. Aí. Pô, beleza, hein? Como é que tu relaciona? É como eu tô te dizendo. Deixa eu ver como é que eu posso te explicar. Só botar aqui 2x, 2A, 2J mais 1H, formando 3K mais 2Z. A relação é a seguinte. Se você fosse fazer a lei de reação dessa, lei de velocidade dessa aqui, a lei, como é que seria? V igual a K, x elevado a 1, né? Vezes y elevado a 1. Considerando que são duas etapas, mas cada etapa dessa é uma relação elementar. As duas juntas não são, mas cada etapa é. E vai escrever assim, ó, V igual a K, J ao quadrado, vezes H elevado a 1. Qual dessas duas leis aqui, Erivelton? Essa ou essa se parecem mais com essa aqui? Segunda. A segunda. Ou seja, aquele teu experimento te deu essa lei. Essa fórmula da lei. Essa fórmula da lei é idêntica a essa etapa da tua reação. Isso faz o quê? Que essa etapa da tua reação, tu saiba que ela é a etapa lenta. Sabendo que ela é etapa lenta, tu consegue prever o mecanismo da tua reação. Tu começa a entender como é que a tua reação se processa. Ela vai demorar nessa etapa e quando ela tiver, essa aqui ela vai reagir rapidamente. Ela demora aqui e depois, prau, formou. Deu para entender? Sim, ela é a determinante. Show de bola, Natália? Tranquilo aí? Chorando já? Professor, é aí onde entra a ação prolongada das medicações? É, né? Não.
efeitos retardantes, Não, efeitos de não, liberação não, prolongada. não. Isso é com relação ao quê, professor? Efeito de liberação prolongada tem a ver com liberação de fármaco, é outra história. É outra Eu posso coisa, né? falar depois, mas é outra história. Não, não fale agora não. Já deixa só a cabeça que Eu tá nem cobro isso, eu só explico que tem mais a ver com equilíbrio químico, efeito do íon comum, que eu falei lá na aula online, do que isso aqui. Aquela liberação retardada que você toma um medicamento, ele vai liberar só no intestino. Em relação ao que você falou antes, remédios de tomada prolongada, sei lá, esqueci a palavra agora, que você toma várias vezes, eles explicam um remédio crônico, sem tomar no mesmo horário, esse aí sim tem a ver com isso aqui que eu estou falando. Mas aqui ficou claro para vocês? Fechou? Vocês sabem calcular a ordem de reação, identificar e dizer que ela é segunda ordem em relação a A, primeira ordem em relação a B e terceira ordem global? Diga aí, Nath. Professor, repete só de novo essa parte aí. Qual? Volte aí essa parte aí só de achar essa... Como é que calcula? Volta só aí para Não vou nem reforçar voltar, vou fazer aqui. Presta atenção. minha memória. Presta atenção. Eu Eu tenho um quero só experimento aqui. 10% da inteligência do Velton, viu, Velton? Me dá aí. Cara, o Velton, Só eu vou dizer 10, qual é o professor. segredo do Arivelton. O segredo do Arivelton é me perturbar. Eu respondo. O Arivelton, quando está estudando, ele me manda as perguntas e eu vou explicando. Vocês podem fazer isso. Nada impede. Mais do que eu já perdi o bus. Faz. Sabe é de nada, né, Arivelton? Não. Natália, reação tá aqui, ó. A e B. Aí, a tua tabelinha vai te dizer o seguinte. A constante e o B vai estar tipo assim, tá bom? Vamos ter alguma porra ali no quarto. Espera aí. Vai estar mais ou menos assim. E a velocidade... Cortou! Eita. Olha aí, se machucou de verdade. Foi mal, galera. Espera aí. A velocidade 0,1, 0,2, 0,4. É isso aqui, aquela tabela lá, Natália. Presta atenção. Ó. Aqui o A não mudou nada. Está constante. Aí eu vou olhar para o B. Eu escolho o experimento que o A está constante e que o B varia. O B variou 2 vezes. A velocidade com a variação de B de 2 vezes também variou 2 vezes. Eu faço assim, ó. 2 igual a 2. 2 e 2. Esse aqui, ó, é o teu reagente B. Então tu vai achar o expoente daqui, que no caso vai ser o M. Não o N, vai ficar igual. Qual é o valor que estaria aqui para esse aqui ser igual? 2 elevado a 1 é 2. Aí fica N igual a 1. Agora olha para cá, ó. Qual é a variação que o B está constante? Está aqui, ó. O B não muda de cá para cá. Desse para esse. Como é que o A muda? O A muda 2 vezes. E a velocidade? Aumenta 4 vezes. Eu faço assim, ó. 2 igual a 4. Quanto é que vai dar esse M aqui? Esse 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a ao quadrado. Portanto, o teu M fica igual a 2. Beleza? Simples Professor, assim. e por que você escolheu primeiro o B, não escolheu primeiro o A? Tanto faz. Se quiser escolher Tanto primeiro A, faz. pode fazer com A. Ah, tá certo. Um tem que estar constante. O B está constante nesses dois e o A varia nesses dois. O A está constante nesses dois e o B varia nesses dois. Você pega o experimento que um fica constante e olha a variação do outro, compara com a velocidade. Tá bom? Beleza? Aqui, ó. Vamos para uma questão. Aqui, ó.
Quando o ar de uma cidade está muito poluído, várias reações orgânico-químicas podem ocorrer na atmosfera do local. Uma delas é a reação entre o dióxido de nitrogênio e o ozônio, que forma o trióxido de magnésio. Até que a reação está balanceada já, tá. Utilizando os dados a seguir para a equação fornecida, determine a expressão da velocidade, a fórmula, a lei, e o valor da constante. Ele quer que você calcule a constante para ele. Desse processo. Vou calcular, galera. Isso aqui é uma questão de prova. Minha. Por exemplo. Ó, concentração inicial do NO2. Onde é que ela está constante? Ela está constante aqui, ó. Não é? Não mudou. Sim. Agora, olha para cá, ó. Olha para cá, ó. Mudou, não mudou? Foi de 3 para 6. Isso é mudar quantas vezes? 2. Nesse mesmo intervalo, a velocidade, ó. 6,6 para 3,2. É a mesma coisa que eu multiplicar por 2 também. Aumentou em 2 vezes. Qual vai ser a ordem do NO2? Qual vai ser a ordem aqui, ó, do NO2? Vai ser 2 igual a 2. Não é 2 e 2, Natália? Esse aqui é 1. Quanto é que vai dar esse N aqui? 1. Então, no que ele quer, que essa expressão, que é a expressão da lei, já começa a botar aqui, ó. V igual a K, NO2 elevado a 1. Natália, acompanhou ou se perdeu? Não, estou acompanhando, viu, professor? Beleza, garota. Agora olha para cá, ó. Está constante aqui, ó. Está constante aqui, ó. O roxinho, né? Não, pro B, ó. Onde é que o B está constante? Não é aqui no roxinho? 6 e 6. Onde é que está variando aqui, ó? 7 para 15, ó. Então sempre é de baixo para cima, não. Você concorda que aqui está aumentando 2 vezes? Sim ou não? Concorda? 7,5 vezes 2 é 15. E olha aqui, ó. No mesmo intervalo dele, ó. De 6,6 para 13,2. Aumentou também quanto? 2 vezes. Isso quer dizer o quê? Que para o O3 vai ser 2 elevado a M vezes 2. Eu botei um uzinho aqui em cima. Também de primeira ordem. A tua resposta aqui fica assim, ó. O3 elevado a 1. Galera, presta atenção. Vou fazer um negócio para vocês. Mas vocês não podem. Atenção. Vocês não podem usar isso em concurso nenhum. Vai servir só para cá. Se essa variação aqui for 2 e 2, a ordem é 1. Se ela for 2 e 1 ficar constante, a ordem é 0. Se ela for 2 e 4, a ordem é 2. Se ela for 2 e 8, a ordem é 3. Se quiser fazer assim, eu prefiro que vocês aprendam a fazer a continha. É mais simples. Oi, Erivelto. Agora eu me desequilibrei. Deixa eu te explicar aqui o que não está entrando na minha cabeça. Tá, primeiro a gente tinha concentração inicial de NO2, 15 vezes 10 na menos 5. E isso. De O3, de ozônio, né? 3 vezes 10 na menos 5. Isso. Deu essa velocidade aqui. Certo. Aí tu manteve no primeiro experimento, que é essa segunda linha magra, né? Tu manteve constante a concentração de NO2. E isso. Dobrou a de O3. Isso. A velocidade dobrou. Isso. Sim. Aí na terceira linha magra, tu dobrou a concentração de NO2? Porque tem 7,5. Procuro constante. Constante nesse aqui, ó. Então eu vou olhar para essas duas linhas. Tá bom? Aí olha para cá. Tu tá vendo de cima para baixo. Eu reduzi pela metade. A velocidade reduzir pela metade. Mas eu preciso pensar assim, dá mais trabalho. Eu olho de baixo para cima. 7 para 15. 7,5 para 15 não é dobrar? Sim, foi isso que me atrapalhou um pouquinho. Então,
É porque não está de cima, não tá na sequência. Pois é. Parece que eu estou sempre aumentando na sequência. Não, não precisa. Você vai procurar enxergar a multiplicação, não a divisão, tá bom? Aqui, ó, daqui para cá. Você vai procurar onde é que ele dobra. Ele está dobrando de baixo para cima, não faz mal. De baixo para cima, você compara também de baixo para cima na velocidade. A gente pode até dizer também assim, se dividiu por 2, aí a velocidade também dividiu por Diminuiu pela 2. metade. Pode ser. Se eu dobrar, é a mesma relação, né? Mesma coisa que eu dobrar por 2, eu diminuir por 2. É a mesma relação. Eu posso Eu, analisar em professor, sequência, só pode. tendo esse cuidado, né? Pode. Sem problema nenhum. Se Eu você está reduzo entendendo ou assim, dobro. sem problema. Tá bom? Sem problema. Beleza, galera. O que é que ele mais que ele pede? Calcule a constante. Oxi, professor, calcular a constante, como é que eu vou fazer isso? Oxi, você não já sabe a reação? Você não já tem aqui a ordem delas? Você tem a equação montada. Se você pegar qualquer valor aqui, qualquer linha dessa, ó, você vai ter a concentração inicial de NO2, a concentração inicial de O3 e a velocidade. Você vai ter esse cara, esse cara e esse cara. Então vamos pegar essa primeira linha. Como é que tu monta? Tu monta assim, ó. 15 vezes 10 a menos 5 igual a K, que tu quer saber, vezes concentração inicial de O2. Desculpa, errei. 6,6 velocidade. Vezes 10 a menos 2. Concentração inicial desse 15 vezes 10 a menos 5 elevado a quanto? Elevado a 1. Devia ter feito ali embaixo, né? De novo. Bruno, como foi que tu foi pra aí mesmo, que eu me perdi? A pergunta, ó. O valor Ah. da constante. Quem é a constante? É o K. Tá. Ele quer saber o valor de K. Tá bom? Perguntinha. Como é que eu vou calcular o valor de K? Eu vou pegar qualquer linha. Qualquer linha. Vou até apagar aqui, ó. Eu vou pegar qualquer linha dessa. Eu vou pegar a primeira linha. Qual é a velocidade na primeira linha, Erivelto? 6,6 vezes 10 a menos 2. Eu estou remontando essa fórmula aqui. Vai ser igual K. Qual é a concentração inicial de NO2 nessa linha? 15 vezes 10 a menos 5. Quanto é a concentração inicial de O3 na mesma linha? 3 vezes 10 a menos 5. Concentrações iniciais, deixa eu botar aqui entre parênteses. Elevado a 1, que é a ordem dela. Elevado a 1, que é a ordem dela. Certo? Galera, presta atenção aqui, ó. Qualquer valor elevado a 1 é ele mesmo, né? Então eu posso escrever isso aqui assim. 6,6 vezes 10 a menos 2 igual a K vezes 15 vezes 10 a menos 5 vezes 3 vezes 10 a menos 5. Quanto é que é 15 vezes 10 a menos 5 vezes 3 vezes 10 a menos 5? A mesma base, galera. Isso aqui vai ficar assim, ó. 6,6 vezes 10 a menos 2 igual a K vezes 45 vezes 10 a menos 5. Só uma pergunta. Oi. Ali a ordem para ambos é 1, porque ambos dobraram a concentração, Isso. foi isso? Ó, 2 e 2, 2 e 2. Concentração não, dobraram a velocidade. Isso, dobrou a concentração, dobrou a velocidade. É 2 e 2. Beleza? Então, o meu K aqui, ó, vai ficar 6,6 vezes 10 a menos 2 dividido por 45 vezes 10 a menos 5. Aí você vai achar aqui o valor de K. Pessoal, eu não vou calcular, deixar para vocês calcularem, fazer a divisão. Tá bom? A gente está com o tempo corrido. Espera aí. Oi. 3 vezes 15, 45, né? É. Aí ficou menos 5, por quê? Só um menos 5. O que tu fez ali? Não era menos Multiplicou, 5? cara. 15 vezes 3. Sim, o menos 5. Porque ficou Fica menos 5. normal, ele não muda. Multiplicação de potência de... Não, pera. Tá correto. Tá correto. Desculpa, galera. Erivelton aqui está corretíssimo. Mas eu não lembro como é que faz. É menos 5, menos Soma. menos 5. Aí soma, né? Não, soma. Galera,
Deixa eu botar aqui para vocês a regrinha Mas matemática. subtraindo os dois não vira uma soma também? Não, porque não subtrai. Regrinha matemática. Ah, entendi. 2. É só quando for divisão. 2 vezes 2. Isso aqui é a mesma coisa que 4. 2 mais 2. Tá bom? Mesma base. Então deixa eu fazer assim que é melhor. Bota um x aqui que é melhor. X, x, x. E se for assim, professor? X sobre 2 dividido por x sobre 2. Aí é assim, Erivelton. X, 2 menos 2. Na divisão subtrai, na multiplicação soma. Tá bom? Então isso aqui realmente, ó. 15 vezes 3 vai dar 45. Porque, Bruno, esse negócio da mesma base que tu falou, seria se fosse 3 vezes 3, não é não? Ou eu estou louco? Não. A base é 10 a menos 5. A base é isso aqui. Ah, A base é isso aqui. Então esse cara aqui vai ficar menos 10. Que é o quê? Menos 5 mais menos 5. Mais com menos dá menos. Vai ficar menos 5 com menos 5, que é igual a menos 10. Só matemática, tá bom, pessoal? Aí vai ficar K, 45 vezes 10 a menos 10, dividido por 6,6 vezes 10 a menos 2. Contrário. 6,6 vezes 10 a menos 2, dividido por 45 vezes 10 a menos 10. Aí tu vai achar o valor de K resolvendo essa divisão. Pergunta que eu quero saber é o seguinte: vocês não entenderam como é que eu cheguei nesse K aqui para isolar ele? Vocês conseguem entender que depois que eu encontrei a fórmula, a lei, eu pego uma linha dessas e uso os valores dela para determinar a constante? Sim ou não? Vocês entenderam isso? por que tu disse que pegou uma linha só? Porque eu só preciso de um valor de concentração e um valor de velocidade para achar o K. Ah, Eu já sei as ordens. Eu posso pegar qualquer uma, galera, esse K vai dar o mesmo. Não vou fazer duas vezes, mas esse K vai dar o mesmo para qualquer linha. entendo. Garanto. O K é uma constante, ela não vai mudar de reação para reação. Beleza? Deixa eu correr aqui. Tranquilo? Galera, é o seguinte. Tendo as ordens de reação, o resto de reagentes, o valor de K é só correr para braço. Só pegar uma linha daquela e resolver. Tá bom? Prometo que semana que vem eu resolvo mais questões desse tipo aqui com vocês. Tá bom? Beleza, agora vamos entender o seguinte. O que é o bendito do tempo de meia-vida? Beleza? O que é que isso faz? Cara, tempo de meia-vida é o seguinte. É o tempo necessário para que a concentração de um reagente atinja metade do seu valor inicial. É o tempo que demora para que algo reduza pela metade a sua concentração. Ó, galera, é tipo assim, ó. No início, eu tinha tanto. A cada período, ó, dividir por 2 a concentração, metade. Dividir por 4, metade. São vários tempos de meia-vida. Então, essa medida de tempo de meia-vida é importante. É uma medida cinética. É o tempo que demora para aquela concentração reduzir pela metade. Então, você tem aqui concentração inicial. Aí, você tem o primeiro tempo de meia-vida. Você tem o primeiro tempo de meia-vida. O primeiro tem metade. Vai ficar assim, ó, concentração inicial sobre 2. Aí, essa aqui vai ter outro tempo de meia-vida. Vai ser ela, a concentração inicial toda lá, sobre 4. Por que sobre 4? Porque isso aqui, dividido por 2, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar isso aqui. Entenderam mais ou menos a ideia? Então, posso ter vários tempos de meia-vida para uma reação. Tá bom? Eu posso ter vários tempos de meia-vida para uma reação.
O conceito eu entendi. Vocês entenderam o conceito, sim ou não? O que é o tempo de meia-vida? É o tempo que algo demora para reduzir pela metade a sua concentração. Certo. Qual a importância? Muitas. Uma delas, galera, é a validade. É a validade do medicamento. E de vários produtos em geral, certo? Para medicamentos, a cinética de decomposição do ativo farmacêutico é que vai determinar sua validade. Isso não tem a ver com aquela condição que a gente falou passada, de temperatura, de cinéticas. Sim, aquelas condições afetam a velocidade. E a validade vai ser vinculada com o tempo. Então, aquela data que você tem, ó, validade, que venceu em 2009, ó, 24/2/2009 a fabricação, 25/6/2009, ou seja, a validade aqui de 4 meses. A validade desse medicamento é de 4 meses. Isso quer dizer o quê, galera? Que com o tempo, em 4 meses, a concentração inicial do medicamento, ela diminuiu tanto, ela diminui a um ponto que essa concentração aqui, em 4 meses, não tem efeito. Não tem o efeito. Ou pode gerar alguma coisa. Para medicamento, normalmente, a perca do efeito mesmo. Você vai tomar um remédio que não vai servir mais para você. Porque ele foi se degradando com o passar do tempo. Esse limite de tempo é que te dá a validade. Isso é meio óbvio. Sim. Mas como é que você relaciona o tempo com a validade? Ou melhor, com a concentração? Eu não sei. Mas tem como, galera. Chama-se Lei das Velocidades Integradas. Isso que é em concurso de farmácia de rodo. Tá bom? Mas calma que eu não vou te mostrar como é que eu chego nessas equações, porque eu preciso de cálculo integral. Não vou fazer isso aí. A gente só vai ver as equações mesmo. Então é o seguinte. Eu tenho 3 possíveis ordens de reação, certo? Eu tenho reação de ordem 0, reação de ordem 1, reação de ordem 2. Até aqui, tá tranquilo para vocês? Vocês olham para cá, vocês conseguem olhar para cá e ver que são reação de ordem 0? Olhar para cá e ver que são reação de ordem 1 e que é uma reação de ordem 2? Sim ou não? Sim. Pronto. Então, qual é a lei? Isso aqui vocês vão Sim, anotar. porque Tá bom? ela Quando eu mostra, falar né, professor? Ou você calcula, Natália, como eu mostrei como é que calcula, ou você vai calcular isso aqui, pelo aquele todo o processo que eu expliquei, ou vou te dar logo a fórmula, ou vou te dizer a ordem. Reação de ordem 0. Você tem que saber isso aqui, tá bom? Tem que saber isso aqui. Existem outras formas muito mais complexas, mas essas 3 básicas, vocês vão ter que anotar 3 fórmulas. São essas aqui, ó. A lei da velocidade integrada para uma reação de ordem 0, ela é igual à concentração final, depois de passar um certo tempo, certo? Concentração final de A vai ser igual à concentração inicial de A, inicial, menos a constante K vezes o tempo T. Isso para a ordem 0. Para a primeira ordem, essa fórmula é o ln, logaritmo natural, da concentração final de A, igual o ln da concentração inicial de A, menos K vezes T. Como é? Desequilibrei agora. Cara, é uma fórmula. Eu não estou nem te explicando ela. Só estou te dizendo que ela existe. Que é para você anotar do seu ladinho aí e ter como referência. Tá bom? Se você quiser, depois, Arivelto, eu te explico como é que chega, que você quer integral. A integral é derivado. Não vou falar isso para você. Você não tem nem noção do que é. Tá bom? Para a segunda ordem, a fórmula é essa, ó. 1 sobre concentração final de A igual 1 sobre concentração inicial de A
mais K vezes T. Tranquilo para vocês? Pois é, Diana, Carolina. Para chegar aqui, nessas fórmulas, eu tenho que integrar essas aqui, ó. A integração dessas equações está nisso aqui. Só que vocês não sabem integral e derivada, então esquece. Eu não vou ensinar. Eu vou elaborar as equações. Tá certo? Beleza, pessoal? O que é isso aqui que eu mostrei para vocês? São as leis das velocidades integradas. O que vocês vão fazer com isso aqui? Guardar no coração de vocês. Vocês precisam conhecer essas leis. Por quê, professor? Porque a questão pode te pedir o seguinte, ó. Qual a concentração final de A? Qual a concentração final de A após 60 minutos? Sendo que A tem ordem 0. Tem ordem 1, vai. Tem ordem 1. Uma reação de ordem 1. E sua concentração inicial é igual a 20 mol por litro. Perceba o seguinte, galera. O amarelo sempre fica ruim de ver. Perceba o seguinte. Tempo tá aqui, ó. K é constante. Eu também vou te dar. Vou te dar o valor de K aqui na questão. Concentração inicial tá aqui, ó. Então, você tem concentração inicial, você tem K e você tem o T. Dá para calcular o AF? Dá ou não dá? Hein? Como foi, Bruno, tu falou? Presta atenção. Tá aqui a questão. Qual a concentração final de A após a passagem de 60 minutos, sendo que a concentração de A, sendo que A é uma reação de primeira ordem. E a sua concentração inicial é 20 mol por litro. E o K, vai? E o K é igual a 10. E K é igual a 10. Eu estou te dando o valor de K, o valor do tempo e o valor da concentração inicial. Você consegue calcular o A final? Nessa fórmula? Sim, mas aí tu tá apontando pro 0, né? Exato. De propósito. Você tem T, você tem K e você tem A Professor, inicial. mas você não está dizendo que é na ordem 1? E isso, E eu vou aí usar essa equação fórmula aqui. não é para ordem 0, não? Isso, olha Assim aí, como galera. O apontador erro Olha dele. aí, Ele disse que foi olha propósito. aí. E se fosse 0, eu ia usar essa aqui. E se fosse 2, eu ia usar essa aqui. E se fosse 1, como eu botei aqui, vocês iam usar essa aqui. Professor, que letra é essa daí na segunda? LN. Por exemplo, nessa. Isso é um N? É um LN. LN? LN. E é o que mesmo esse LN, Bruno? Logaritmo natural, ele está na tua calculadora. Olha, meu. Aqui, ó. Só usar a calculadora para calcular. Ele está bem aqui, ó. LN, ó. Tá vendo? Tá do lado do log, ó. Log, LN. É só usar ele. Não tem mistério, não. Ah, tá. Entenderam essa equação? Vocês vão ter que decorar elas? Entenderam? Sim ou não? Entendi. Não tem que decorar? Tem que decorar. Tem que Decorar dizer, não, vamos vocês vão anotar, vamos anotar, usar né, na prova? galera? Vocês vão anotar. Vocês vão Vamos usar anotar na no prova, papelzinho. Vai. Vocês vão anotar no papelzinho. Bonitinho. E fica do lado lá de vocês na prova. Não tenham vergonha de anotar isso aqui, não. Copiem. Pesquisem as leis integradas. Vai ter quantas questões essa daí? Não sei, uma talvez, duas no máximo. Professor, olha o espírito natalino. Tá Viu? ótimo. Ó, galera.
Só para vocês decorarem outra coisa. Essa lei, quando esse tempo é a metade, certo? Esse tempo é metade vai ser quando a concentração final for metade da inicial. Não é o tempo de meia-vida, não é isso? Quando essa concentração final aqui, ó, o tempo de meia-vida é quando a concentração final é igual a metade da concentração inicial. Vocês entenderam isso aqui quando eu expliquei lá atrás? Isso é o tempo de meia-vida? Sim ou não? Exatamente, Erivaldo. Eles nunca esquecem. Todo mundo entendeu isso aqui? Que o tempo de meia-vida é quando a concentração inicial foi reduzida pela metade? Sim ou não? Sim, entendi. Então, o tempo de meia-vida é quando esse AF aqui, ó, pode ser trocado por AI sobre 2. Eu poderia fazer todo o desenvolvimento da equação. Eu não vou fazer com vocês. Eu estava planejado de fazer, mas não vou fazer porque não vai dar tempo. Eu ia fazer uma por uma com vocês, como é que eu chegava na fórmula do tempo de vida. Mas vocês vão só fazer a anotação mágica aí, ó. Como é que para equação de ordem zero é o tempo de meia-vida? Deixa eu botar aqui com a cor bem escura, para ficar bonito. A fórmula do tempo de meia-vida, galera, para uma reação de ordem zero, ela é... Estou pescando. A concentração inicial de A dividido por 2 vezes o K. Certo? O tempo de meia-vida para uma reação de primeira ordem é igual... Isso aqui é legal. Vai nada. Tem que treinar. 0,693 sobre 2. Não, sobre K. O tempo de meia-vida para uma reação de segunda ordem vai ser igual a 1 sobre K vezes a concentração inicial de A. Isso aqui é as fórmulas do tempo de meia-vida. Então, galera, conselho de professor e amigo. Tenham essas coisas anotadas, porque se a tua questão te pede a variação da concentração com o tempo, tu vai usar essa fórmula aqui da integrada. Se ele te pede o tempo de meia-vida, tu vai usar essa fórmula aqui da integrada. Semana que vem eu vou resolver a questão disso aqui. Até porque eu já revisei quase tudo com vocês. Fica até combinado, ó. Semana passada, eu revisei com vocês equilíbrio químico, um monte de coisa. Próxima semana, eu vou revisar só isso aqui. Vou resolver questão só disso aqui com vocês. Tempo de meia-vida, lei de velocidade integrada, como é que determina a ordem de reação. Show? Vocês ficarem bem craques. Beleza? Isso aqui eu faço o que eu estou falando do tempo de meia-vida, como é que eu chego nas fórmulas, tá bom? Resumindo, tá aqui, ó. As fórmulas para vocês, bonitinhas. Se quiser printar, printa aí, para depois anotar. O conselho que eu dou é que você copie no papel mesmo, para você se familiarizar com elas. Beleza? Não vão deixar slide na aula, na hora da prova, se dá um trabalho medonho. Se você já anotou no papel, já deixou do seu lado aqui reservado, que é importante para a sua prova, resolve mais fácil do que você tem que estar procurando na hora. Beleza? Agora, só para me fechar a aula, entendi, tem que aprender a usar essas equações aí, sim. Mas não precisa decorar, é só aprender a utilizar. Galera, tá aqui o que eu queria chegar. Ó. Aplicação direta aonde, meu Deus? Na farmácia. Está no controle da concentração terapêutica de medicamento de uso crônico, os tratamentos prolongados. Está aqui, ó. Informação importante, galera. Quase 90% dos medicamentos têm cinética de primeira ordem. Qual a importância disso?
que o tempo de meia-vida dela, olha que legal, o tempo de meia-vida de primeira ordem, ele é igual a 0,693 dividido por K. O que isso quer dizer? Vocês estão vendo aqui, nessa fórmula, alguma menção à concentração inicial? Nessa fórmula, tem concentração inicial? Sim ou não? Nessa fórmula, tem concentração inicial? Tô vendo, não. Não. Isso quer dizer o quê? Que ela é independente da concentração inicial. Isso quer dizer o quê? Que para a reação de primeira ordem, para reação de primeira ordem, o tempo de meia-vida é constante. Quer dizer o quê? Que se o tempo de meia-vida da tua reação, que tu mediu lá, ele é 12 horas, 12 horas, isso quer dizer que a cada 12 horas, a concentração inicial vai reduzir pela metade. 12 horas, metade. Em 24 horas, a metade da metade. Qual é a consequência disso? Olha aqui, ó. Vocês sabem o que é concentração terapêutica, não sabem? Por exemplo, eu te passo lá um comprimido. Tu vai ter que tomar um comprimido de 200 miligramas de 12 horas. Tá aqui, ó, 200 miligramas. A primeira dose tu tomou. Passou as 12 horas, ó. Reduziu pela metade, não reduziu? Tu tem que tomar o segundo. Aí quanto é que ficou o total? Desculpa. Errei o raciocínio. Eu quero. Deixa eu apagar tudo aqui. Olha que bacana. Olha a importância disso aqui. Eu quero que o paciente tenha uma dose terapêutica de 400 miligramas. Como é que eu vou atingir essa dose terapêutica? Ele vai tomar comprimidos de 200 miligramas de 12 em 12. De 12 em 12 horas. Olha para cá, ó. Tomou de 200 miligramas. Passou 12 horas, reduziu pela metade. Toma mais um de 12. No começo ele tinha 200, agora ele tem 300. Passou 12 horas, aquele primeiro só tem metade dele de novo, ó, de 100 para 50. E o segundo 100, e agora 200. Olha a dose terapêutica no corpo dele. Terceira tomada, passou mais de 12 horas. Esse aqui ficou 25, ó, já reduziu 4 vezes, 50, 200. Aqui, ó. Olha a evolução. Até que fica bem aqui, ó. Não varia mais. Perceberam, galera? O que acontece quando você esqueceu de tomar? Pulou a quinta. Você perdeu 200 aqui, ó. Então, estava 696, aí está só 196. Aí você sai da dose terapêutica. O exemplo perfeito disso é o meu cachorro. O meu cachorro toma Gardenal. Ele tem que tomar a cada 12 horas. 37,5 gramas de Gardenal ele tem que tomar a cada 12 horas. O que no organismo dele tem uma concentração terapêutica. Agora eu esqueci o valor, mas é um pouquinho maior. Eu acho uma concentração de miligramas. Tem que estar no organismo dele. Constantemente. Por que isso é possível? Porque eu tenho essa cinética aqui para o Gardenal. Se o teu medicamento tem uma cinética diferente, tu tem que usar outro tipo de abordagem terapêutica. Mudar os horários para que você adeque o tempo de meia-vida, para que lá no teu organismo você tenha a dose, que a gente chama de dose terapêutica. Entenderam a importância, galera? Não é brincadeira, pessoal. O pessoal gosta
Não é nem que menospreza química. O pessoal tem medo de química. E acaba pensando que por que eu estou aprendendo isso no curso de farmácia? Poxa, galera. Chega o coração do professor, fica triste. Porque tem tanta aplicação, você não tem ideia. Tá bom, pessoal? Essa aula, eu quis dar para vocês, que é uma aula muito importante. Tem aplicação direta na área de vocês. Alguma dúvida? Vou mandar essa aula para vocês, tem alguns exercícios aqui para vocês fazerem. Ó. Vocês fazem em casa. Uma aula eu já começo respondendo eles. Tá certo? Ei, Natália. Natália, tá viva? Estou aqui, vidrado na tela. Pronto. Galera, obrigado pela atenção de vocês. Temos mais uma aula, então não vamos me despedir ainda. E vai dar certo. Vocês vão se sair bem, tenho certeza. Beleza? Então, tchau. Aí na próxima aula, né, professor, diz mais ou menos como é que vai ser a prova, né? Próxima aula eu vou resolver só exercícios dessa aula de hoje. Galera, a prova, o que nós vamos resolver de exercício? Vocês já sabem, vocês já estão macaco velho. Já estão macaco velho. A Natália chorou o semestre passado todinho. Oi. Sei não, viu? Ai, que eu não sei química. Passou. É tranquilo, galera. O que eu quero é que vocês aprendam. Eu não sei, professor. A dificuldade é grande. Eu sei, o choro é livre. Pode chorar à vontade. Passa a prova e tira nota boa que você vai tirar. Chorar. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Boa noite. Deixa eu ir lá, tô com dor de cabeça. Um abração. Até eu. Não vou fazer, não.